Só para entender um pouquinho sobre injeção de dependências, né? Eu vou pegar aqui uma classe qualquer, minha classe Service, por exemplo. Eu tenho aqui, vou pegar o movimento Service, que é uma classe que eu sei que tem bastante dependência. Vou dar um zoom aqui na classe. O que acontece é o seguinte: essa é uma classe comum, é uma classe de serviço, e essa classe ela tem várias dependências, ou seja, várias outras classes que eu tenho que passar no meu construtor. Olha só o tamanho do construtor. Então, tudo isso daqui são dependências. E qual que é a forma mais simples de você fazer dependências? É através da injeção de dependência. Aqui, então, eu não crio uma classe, eu simplesmente chamo a interface da classe. Aqui, por exemplo, eu tenho o Y alçadas aprovação repository. E se eu for lá nela e pegar a implementação dela, isso daqui é a interface. A interface, ela tem apenas os contratos, apenas os métodos que eu preciso apenas saber o nome, quais são os parâmetros dele e qual é o tipo de retorno. E se eu for na implementação dela, eu ainda tenho algumas dependências dela também, né? No caso aqui, no meu próprio contexto do Context Factory, onde aqui ela vai fazer todas as funções do Entity Framework. Se eu voltar lá, vou pegar outra, Product Service, por exemplo. O Product Service ele também vai ter as suas dependências. Ele vai ter, por exemplo, a dependência, olha só o tanto de dependências que ele tem, da integração, do ordem de serviços, do itens de atividade, do produto, do local de estoque, da fazenda. Então, tudo isso aqui também são dependências dela. E se eu for ainda analisando a de fazenda, eu também posso achar outras dependências. Então, acaba sendo uma cascata. Imagina lá, eu tenho duas. A empresa Service e a fazenda Repository. Então, imagina o inferno que não vai ser para eu simplesmente pegar uma classe em movimento Service e chegar lá no meu controller, ou seja, onde for que eu tiver que utilizar. Eu vou pegar o controller aqui. Aqui, nessa natureza, essa daqui, movimento controle. Eu tenho aqui ele injetado, apesar de eu ter outras aqui também, mas eu tenho ela injetada. Imagina se fosse para eu chegar aqui e fazer isso daqui, ó. Movimento Service, movimento Service, eu nem lembro da classe. Ela vai dar um errinho, que eu tenho que usar o uso aqui. Aí eu vou ter que passar várias implementações que ela precisa. Eu tenho que passar isso no consultor. Só que para eu fazer, por exemplo, o Empresa Service, eu tenho que criar uma instância do Empresa Service e todas as dependências que ele tem. Aí eu tenho que pegar o movimento série Service e todas as implementações que ele depende. Então acaba sendo uma cascata que pode ficar enorme para eu simplesmente declarar essa classe aqui dentro. Então eu não preciso me preocupar com isso. Eu simplesmente venho aqui, então Ctrl RG, eu venho aqui e declaro ela como rede online aqui, para fazer a declaração da minha interface, e simplesmente eu vou ter injetado ela no construtor e depois ter feito a instanciação dela. Feito isso, qualquer momento que eu precisar dela agora, basta colocar um ponto e eu vou ter todas as funções dela. E essas funções, pela IntelliTaste, eu vou ter o que ela retorna e quais são os parâmetros que ela exige. E pronto, não tem que me preocupar mais com absolutamente nada. Aqui eu tenho o Mapper, né, do AutoMapper, eu tenho o Mediator também lá para baixo. Eu faço a utilização do Mediator. Então são formas de você utilizar uma injeção de dependência. Toda vez que você precisar daquela classe, você declara ela e pronto. O .NET vai se encarregar de fazer todas as implementações necessárias para executar ela. Outro detalhe importante eu tenho uma classe aqui que ela é Custo Equipamento Controller. Essa daqui então já está no nosso padrão mais novo. O que seria esse padrão? Eu tenho só o Mediator, não tem mais nada sendo injetado nela, porque eu não preciso. O Mediator, o próprio nome já fala, vai fazer a mediação das requisições.
Então eu só coloco o mediator.send e passo o meu request. Quem que é o meu request? O meu request aqui é um adicionar custo equipamento request. Okay? O que ele é? Só uma classe que implementa um domínio. Essa classe ela vai ter um render. Se eu for lá na minha classe, lá nos meus events, aqui é o post, então ele é um command, o meu handler, e ele é o adicionar custo equipamento. Então vai estar dentro de custo equipamento, adicionar custo equipamento. Automaticamente ele vai chamar esse handler aqui, o mediator vai chamar ele, onde ele vai ter o serial logger e o custo equipamento certo já injetado no seu construtor. E aqui, então, eu vou fazer o logger, né, o serial logger. Aqui eu vou chamar a classe do service, vai ter o meu response e eu devolvo o meu response lá para a controller. Então tudo isso é feito de forma automática. O próprio mediator vai identificar quem que é o render responsável por essa request, através que cada request tem o seu render. Aqui, ó, quando eu for declarar o render, eu coloco quem que é o request e qual que é o response, ou seja, qual é a resposta esperada. O que ele está esperado na requisição e qual que é a resposta esperada desta requisição. Então toda vez que eu utilizar o mediator, ele vai saber qual render chamar, qual classe ele espera no request e qual a sua resposta. No caso aqui, custo equipamento. Tem também de listar, onde eu coloco uma empresa aí, o equipamento ID e mando isso para o request. Enfim, é uma outra forma também de implementar. Mas vamos supor que você não está utilizando mediator, você está utilizando só a injeção de dependência simples. Você só precisa declarar a interface dele. Mas e aí, para funcionar, como que eu faço isso? Lá no meu program.cs, eu tenho a implementação e a adição dessas dependências. Então eu tenho a adição do meu repository e a adição do meu service. Então se eu for lá no meu adição do meu service, por exemplo, eu tenho aqui a adição do automapper, do middleware, eu tenho que é o dos renders, né? Eu tenho umas pipelines injetadas aqui, umas policy, o client service, enfim. E aqui eu tenho as minhas classes sendo injetadas. Aqui, por exemplo, está em transiente, mas isso tanto faz, poderia ser scoped, tanto faz. Mas aqui ela está sendo injetada a parte de injeção de dependência, onde eu vou dizer qual é a interface e qual que é a classe que implementa essa interface. Então, a partir daqui, o que o .NET vai fazer? Toda vez que eu chamar essa interface, ele vai saber exatamente qual que é a classe que ele deve retornar. E a partir daí, através dessa classe, ele vai saber tudo que é a dependência que ela precisa e vai resolver essas dependências para mim. O importante é que essas dependências também estejam injetadas. Tudo tem que estar injetado para o .NET conseguir trabalhar. A partir daí, eu não tenho que me preocupar quais são as dependências, que eu tenho quais são as instâncias das classes que eu tenho que criar para eu ter aquela classe minha funcional. Eu simplesmente declaro a interface, ela vai me devolver uma instância daquela classe e a partir daí eu consigo utilizar ela.